A gente vai seguir no tema do ministro do Supremo, André Mendonça. Daqui a pouco, claro, a gente vai entrar em detalhes nessa decisão do ministro Gilmar Mendes de anular a quebra de sigilo da Marit, mas só para a gente pegar uma carona na reportagem de capa dessa edição da Oeste, para falar que o ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou o deslocamento do empresário, do banqueiro Daniel Vorcaro, para depor no Senado. A decisão atende a pedido do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros. O depoimento está previsto para o dia 10 de março, às 11 horas da manhã. Segundo o ministro, a participação de Vorcaro na audiência é facultativa e depende de manifestação expressa do investigado, confirmando que deseja comparecer. Caso a oitiva ocorra, o deslocamento deverá ser feito com escolta da Polícia Federal, em aeronave da própria corporação ou em voo comercial. O ministro também determinou que o empresário esteja acompanhado por um advogado durante o depoimento. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente começa o programa de hoje, então, com essa informação, do ministro André Mendonça, ele que é o relator do caso Master. Essa questão aí do Daniel Vorcaro, primeiro ele deveria ter comparecido na CPMI do INSS na última segunda-feira, não compareceu. Aí entra em cena Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, faz aí uma conversa nos bastidores e diz, não, na comissão ele vai comparecer. Primeiro tinham marcado no dia 3, semana que vem, agora já foi remarcado para o dia 10 de março. Alexandre, tem muita coisa para acontecer até lá, algumas perguntas ainda sem resposta, por que o Vorcaro iria depor, aceitaria depor na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas não na CPMI do INSS, enfim, vou deixar para você essas considerações. Muito boa noite. Boa noite, mas sobretudo algumas perguntas ainda sem perguntas, não formuladas esperando os telefones. Então, boa noite, Paula, boa noite, Ana, Marcília, Piotto, meus queridos companheiros das sextas-feiras. Olha só, foi melhor esse adiamento, porque ainda estão examinando os telefones, e consta que é uma centena de telefones, mais os telefones do Vorcaro, né? São uma preciosidade. É como a arca perdida, né? Abrir essa arca para saber o que tem lá dentro, de que Dias Toffoli foi um zelotes tão zeloso, né? Encobriu com a toga, não está comigo, está com Alcolumbre, ninguém pode saber o que tem aqui dentro, né? Adora esconder as coisas. Agora mesmo ele deve estar muito feliz que foi escondido o sigilo, né? Não foi quebrado o sigilo da Comissão do Crime Organizado. Mas lá na CAI, é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, surgiu uma terceira pessoa, Renan Calheiros, interessadíssimo pelo Vorcaro, a pretexto de explicar na Comissão de Assuntos Econômicos a transação entre Banco de Brasília e o Master. O Banco de Brasília está com um buraco imenso, está se falando em sobrevivência do banco, tomara que a Caixa Econômica tenha algum interesse, porque, enfim, tem a folha de pagamento do governo do Distrito Federal, tem os funcionários do próprio banco, né? E tem um sistema eletrônico mais avançado que o da Caixa, sistema digital. Mas isso é outro assunto, né? Eu vi uma entrevista do governador ibanês dizendo que o povo de Brasília me adora. Ele já está se fazendo Deus, né? É mania, todo mundo agora é Deus, porque adorar é com divindade. Mas enfim, essa história do Vorcaro é muito bom que adie, porque se descobrem mais coisas para fazer as perguntas. Não basta fazer aquela cariação fajuta de Dias Toffoli antes de ter depoimentos para serem contraditados, né? Agora sim, examina-se o que está nos celulares e depois se pergunta para ele. Renan Calheiros ganhou o Vorcaro. A minha impressão, e tem muitos senadores que concordam com isso, é que ele deseja impedir uma explosão maior, ou seja, tenta abafar a explosão. Está autorizado, ele pode vir, só não pode vir em avião particular, porque tem o Paraguai ali pertinho, a Bolívia e tal, fica perigoso
ele sair solto pelos ares, né? Então, ele opta. Ou vem por avião comercial, não vai ser agredido, vai ser muito perguntado, vão querer saber por que ele fez aquele contrato com a família de Moraes. Todos os passageiros vão querer saber, né? Isso cada brasileiro está curioso para saber disso. E, ao mesmo tempo, ele pode optar, eu acho que ele vai optar para vir num avião da Polícia Federal. Vai vir aí por nossa conta, né? Por conta dos pagadores de impostos, acompanhado do advogado dele, e a gente vai ficar esperando aí esse 10 de maio, né, na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas isso não significa que ele vai ser dispensado da Comissão da Previdência. E está todo mundo esperando. É a coisa mais óbvia desse mundo, a necessidade de abrir uma comissão mista parlamentar de inquérito ou uma CPI do Senado sobre o Master. E está nas mãos de Alcolumbre, essas mãos que pesam sobre os requerimentos de impeachment que chegam a elas. Então é isso. André Marcília, boa noite. O Alexandre lembrou bem daquela acariação fajuta que foi determinada pelo Dias Toffoli lá no fim do ano, dia 30 de dezembro, e o Vorcaro disse ali, sem nenhuma coação, que ele estava disposto, ao lado do advogado, inclusive tudo gravado, que estaria ali disposto a esclarecer todos os fatos. Mas até agora não esclareceu absolutamente nada, teve a oportunidade na CPMI do INSS, escolheu não comparecer e agora recebeu o aval de André Mendonça para comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Cabe a ele escolher se vai ou não comparecer agora nessa próxima data aí, marcada para o dia 10 de março. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, Ana, Alexandre, que tenho o prazer de, agora eu estou aqui sexta-feira, hoje cumprimentar o Alexandre. Aliás, estou lendo o seu livro, Alexandre. Muito bom. Fala quem indicou, Marcília. É verdade, foi a Paula aqui que me indicou o seu livro e estamos ambos gostando muito. Eu já terminei a leitura e estou indicando para todo mundo, já falei isso para o Alexandre. Estou esperando o próximo. Os bastidores da notícia. Exatamente. Tá feita aqui a referência. Agora, o que não nos dá prazer nenhum é o Vorcaro nessa história. Eu vou usar aqui a imagem que eu tenho usado para falar desses depoimentos ou desses pretensos depoimentos dele, que é o na volta a gente compra. É aquela história da mãe, né? O filho chega, pede alguma coisa para a mãe no supermercado ou na loja de brinquedos e a mãe diz, na volta a gente compra. Para criar um número de ilusionismo com o filho, né, iludi-lo. Me parece um pouco que o Vorcaro está disposto a isso. Eu estou à vontade aqui, ou quero ser ouvido, não vou pedir habeas corpus, estou à disposição desta comissão e daquela e tal, mas aí ele vai criando empecilhos e esses empecilhos resultam e nós nunca conseguimos ouvi-lo. Quando agora a CPI do crime organizado parece que efetivamente o colocou para ser ouvido, pronto, a defesa do Vorcaro já inclusive se manifestou dizendo que seguiria ao STF para conseguir um habeas corpus que o impedisse de ser ouvido. Quer dizer, então se na CPI do crime organizado a defesa se manifesta, isso ocorreu à imprensa essa última semana, a defesa parece que quer um habeas corpus, por que na CPMI do INSS ou nessas comissões paralelas ele estaria disposto a ser ouvido? Tem uma incongruência nessas informações. E me parece que a possível incongruência é que ele está levando a sério uma oitiva e outra não. Ou ele está acredita estar levando na conversa uma CPI ou uma CPMI e outra não. Isso precisa acabar. O Vorcaro precisa ser ouvido, seja por quem for, ter medo de ser ouvido, ter receio de ser ouvido e não ser um convidado especial ou tratá-lo como se, enfim, tivesse sido chamado a jantar na casa de alguém. Portanto, essa história de vamos colocá-lo em telepresencial, vem com o seu próprio jatinho, vem acompanhado de não sei quem, isso tudo é ruim. Ele precisa ter receio de ser ouvido. Isso precisa, a oitiva dele precisa ser feita de uma forma tal que o desconforte. Isso nos favorece. O desconforto dele é o nosso conforto. Essa questão dele ser investigado, sim, claro, sempre que o investigado, a gente também falou isso já várias vezes aqui, o investigado ele tem a prerrogativa de não produzir prova contra si próprio. Então, nesse caso, o habeas corpus é possível, o que não acontece com
aquele que é ouvido como testemunha. E como ele está preso, ainda que domiciliarmente, ele tem, né, está com a tornozeleira, etc., ele tem de ser, a custódia tem de ser resolvida, a logística tem de ser resolvida pelo relator do caso dele, que é o Mendonça. Então faz parte, se vai assim, se vai assado, se vai com o jatinho, se vai com esse avião, aquele, tudo isso é normal. O que não pode é ele estar confortável de ficar negociando, barganhando a forma de ser ouvido, o dia de ser ouvido, a maneira ou as perguntas ou as respostas que ele dará. Nós não podemos, a CPMI não pode negociar com esse tipo de conforto que ele tem tido.